Olá, pessoas do meu agrado. Eu me chamo Ricardo. E eu, Luciele. Nós estamos no canal Minha Família Minha Vida. A gente vai começar mais uma etapa do nosso canal, mais um vídeo bem bacana. A gente tem um material bem bacana para apresentar para vocês hoje. E o tema de hoje do nosso vídeo é filhos, como criá-los. A gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Quando a gente teve nosso primeiro filho e depois vieram os outros também, a gente muitas vezes se dá conta de que a gente não foi preparado para ser pai ou preparado para ser mãe. Não existe uma escola nos ensinando como ser pais ou como ser mães. E eles não vêm com manual. Não vem com manual nenhum. E a gente tem que aprender muitas vezes na prática. Na verdade, não. 100% das vezes a gente tem que aprender na prática, ou com dicas de nossos pais, ou nossos avós, ou algum amigo ou parente que pode nos ensinar ou nos agregar algum tipo de valor para o ensino de nossos filhos. E saber peneirar, né? Que eles têm sempre alguns palpites bons e alguns palpites ruins, né? A gente vai ver, a vizinha vai dar palpite que a gente não pediu, a tia, a prima, a irmã, sempre vai ter alguém para dar um palpite, algum pitaco, né? Na sua criação. Mas aí acaba você peneirar qual que é melhor pra você, qual que vai caber na sua família. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o método que a gente usa na criação dos nossos filhos. Tá? Lembrando que não existe, na verdade, um método 100% eficiente. Né? Cada filho é um filho, cada pai é um pai, cada um tem sua personalidade. E a gente tem que adequar cada situação a nossos filhos. Tá? Então a gente vai separar aqui, a gente separou, na verdade, 5 pontos que a gente utiliza para criar os nossos filhos de maneira mais eficiente. A gente vai compartilhar ele com vocês, tá bom? O primeiro ponto que a gente utiliza, e se ele vai poder falar muito bem sobre isso, é que a gente não coloca os nossos filhos numa redoma de vidro. Nada. Tá? A gente não super protege eles, a gente deixa eles à vontade, deixa eles ser criança. Pra Né? falar a verdade, eu acho que nesse método aí, eu acho que eu que puxei pela gente, né? Porque no começo, quando a Ashley era pequenininha, a marido até queria meio que super proteger mesmo. Mas eu sempre fui aquele tipo de mãe que diz, quer brincar no chão? Brinca no chão, quer colocar a mão no chão? Pode botar, bota pedra na boca, tudo bem. Sabe, caiu, levanta que eu não vou te levantar. Levanta sozinho. É bem assim, pra eles poderem, pra eles saberem que as coisas acontecem, eles têm que se virar sozinhos, mesmo pequenininho. Tem muita gente que diz, mas ela é bebezinha, vai lá, ajuda a levantar. Não, ela tem que levantar sozinha, ela não se machucou. Muitas vezes eu falo, saiu sangue? Não saiu, então levanta, tá boa de novo. É bem assim mesmo, é bem assim, gente. É bem assim, chega a ser até um pouquinho malvado, tá? Mas eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo e isso foi marcante pra mim. Uma vez a gente morava numa casa e ela tinha um pátio bem bacana, assim, sabe? E a Ashley tava aprendendo a andar de bicicleta, a nossa filha mais velha. E ela pegava, tinha uma rampinha assim no terreno e ela pegava aquela bicicleta, uma lomba, como o pessoal fala aqui, um morro. Ela pegava a bicicleta e descia no morro abaixo com aquilo ali. Era pequenininho, então a bicicleta não tinha freio e ia embora. Só que eu e Cielo tava sentado no terreno e a gente reparou que ela tava caindo muito. Caía, levantava e ia de novo. Caía, levantava e ia de novo. E eu digo, minha nossa, ela tá se machucando ali feio. Mas ela não ligava, ela continuava. E aí eu disse, vou testar ela agora. Aí chamei ela perto de mim e disse, Ashley, acho que vou tomar tua bicicleta. Eu não vou deixar tu andar mais, tu só faz cair, filho, tu vai se machucar aí. Eu vou tomar, tu não vai mais andar hoje. Ela falou assim, não pai, eu quero andar. Eu disse, sim, mas por que tu quer andar? Ela falou assim, porque eu quero aprender. Então isso aí é uma coisa bacana, é isso que a gente tem que ensinar. Você vai errar, você vai cair, você vai tombar muitas vezes, mas você precisa se levantar porque é o processo da vida. Você vai acabar aprendendo alguma coisa com isso. Isso é bacana. Tá? O outro ponto que a gente queria compartilhar com vocês é que a gente não dá presentes em excesso para os nossos filhos. Vocês podem perguntar por quê. Tá? A gente tenta ensinar aos nossos filhos de que nem tudo ele vai alcançar de mão beijada. Sabe uma coisa que geralmente a gente usa? E eu aprendi isso com um amigo meu quando eu estava em São Paulo. Ele disse que quando ele queria alguma coisa dos pais dele, esse amigo meu era americano. Veja, a criação dos americanos é diferente da nossa. Ele falava que toda vez que ele queria alguma coisa do pai dele, o pai dele dizia assim, tá, eu vou te dar, mas o que tu vai fazer para receber? Então a gente tenta fazer com que nossos filhos entendam que nem tudo de mão beijada é uma coisa boa, né? Que ele precisa pagar o preço para receber as coisas, né? Então a gente não dá presente demasiadamente, tá? Só lembrando, só frisando assim, isso é a nossa metodologia, né? Não quer dizer que segue a risca, né? Não quer dizer que eles não sabem perder nas brincadeiras. Não, sempre tem um que chora mais porque perdeu. Não quer dizer que um vai ficar ali atalado no chão até alguém fazer alguma coisa. Pelo menos falar com mais jeitinho, dizer, levanta, vai.
Não quer dizer também que toda vez que eles precisarem de alguma coisa, uma atividade na escola, alguma coisa que eles precisam fazer, a gente dizer, o que é que tu vai fazer pra merecer isso? E eles vão fazer, não quer dizer. Mas essa é a nossa metodologia, a gente tenta passar isso. Isso, e uma coisa bacana sobre o presente também é que quando nossos filhos eles chegam a determinada idade, a gente tem um presentinho especial para eles. Qual que é, Sérgio? Livros. A gente tá aqui do lado, ela tá rindo, tá? Mas é bem assim, quando eles aprendem a ler, a gente deixa de dar presentes e evita comprar brinquedos e Não comprar deixa. livro para A eles. gente compra mais Incentiva livros. eles lerem bastante, tá? E eles adoram, tá? Porque, Pelo na menos verdade, os dois mais velhos. desde pequenininho, não, na verdade, todos eles, desde pequenininho, gostam muito de livros. Eles brincam bastante com livros, né? A gente deixa livro bem acessível para eles pegarem quando que eles quiserem. Inclusive comer. Se quiser comer, a gente deixa comer também. Lógico, os livros que a gente é mais baratinho, mais acessível. Enfim. Mas nesse método da gente de dar presente de livro, quando eles aprendem a ler, incentiva bem mais. Eu vejo isso. As mais velhas que sabem ler até agora, os dois pequenos ainda não sabem, mas os pequenos fingem que sabem, então já tá sendo bem legal. Isso é verdade. Então esse foi o terceiro método. O quarto método que a gente utiliza é a gente incentiva eles a se expressar, tá, gente? Isso é uma coisa que eu bato muito com as minhas filhas, principalmente com a Ashley, que ela é um pouco reservada, tá? Por quê? Hoje com a tecnologia, celulares, computadores, notebooks, tablets, N coisas aí que os jovens eles utilizam. Acho que os jovens não conversam como na minha época, eles não interagem como na minha época. E muitas vezes pode ocorrer o fato deles ficarem introvertidos. Eu tenho muito medo disso. A Ashley é um pouco introvertida. Até pouco tempo atrás eu descobri que ela mal conversava com os coleguinhas na escola. Então a gente conversou com ela a respeito disso, para ela fazer amizades e conversar e interagir com os amiguinhos. Por que isso é importante? Porque as pessoas elas precisam ser sociáveis, tá? E eu cresci num meio onde as pessoas elas conversavam, minha esposa também. E eu fico com muito receio de minhas filhas crescerem e ficarem quietinha no canto, quando estiverem no lugar, um grupinho, elas ficarem fechadas sem poder falar com ninguém. Então eu fico muito preocupado com isso e eu incentivo eles a realmente conversar e se expressar. Eu acho isso é muito importante. Uma coisa que eu tava pensando outro dia há umas 2 semanas atrás, a gente sempre faz noite familiar aqui em casa. A gente tira um dia na semana pra fazer noite familiar. E essa noite familiar foi aqui em casa com todo mundo, os amigos, inclusive. E na noite familiar a gente debate, eu tenho um assunto e a gente debate. E o interessante foi que a Nanda, a menina do meio, no caso a segunda filha, ela na hora do debate perguntou quem tem alguma coisa a mais pra falar. E ela levantou a mão e falou. E todos os adultos pararam pra escutar ela. E eu fiquei pensando, que interessante isso, né? A gente dá voz pra eles também, porque eles são pessoas. Eles são pequenos, mas eles são pessoas. Eles pensam, eles têm opinião, isso mesmo. E é bem interessante isso. Já na nossa criação, não sei na tua, mas a minha, a gente tinha muito desse negócio, desse receio de falar na hora que os adultos estavam falando, na minha né? também. Apesar de a gente falava também mais assim, mas a gente tinha mais receio. E aqui eles têm mais essa liberdade de falar, isso mesmo, sabe? E é interessante. Porém, a gente vê muitas crianças hoje em dia que são fechadas até demais. Apesar de, eu acho que não é só aqui em casa, eu acho que o mundo tá mudando, então tem bastante isso em todas as famílias. Mas em compensação a gente tá vendo tanta criança caladinha aí, adolescentes frustrados, e a gente tem que botar eles pra falar mesmo, falar tudo o que tá sentindo, botar pra fora. Isso mesmo. E o quinto método que a gente usa, e eu acredito que é um dos mais importantes, se não o mais importante, isso é uma coisa que a gente precisa frisar, tá? Esse quinto método precisa ser ensinado em casa, tá? É sobre valores, tá? Isso é muito importante. O que são valores? A gente ensina para os nossos filhos a serem pessoas honestas, pessoas educadas, pessoas que demonstram empatia para com o seu semelhante, tá? Uma coisa assim que... Bondade também. Bondade. Né? Uma coisa que eu percebi bastante, assim, aqui em casa a gente tem muita mania de muito por favor, obrigada, com licença. Uma vez até estava conversando com uma colega minha do trabalho que às vezes as pessoas fazem alguma coisa ruim pra mim e eu digo, obrigada. É tão automático, muitas vezes eu agradeço por tanta coisa, sabe? Durante o dia e acabo agradecendo por coisas que não devia agradecer. Uma vez, não sei o que foi, eu disse...
Ai, não lembro o que foi que eu disse. Eu sei que foi bem fora da casinha, que até fiquei com vergonha. Eu tava no centro, acho que a pessoa me deu o troco, alguma coisa assim, e fui eu que disse, volte sempre, sabe? Uma coisa bem nada a ver. E eu faço muito isso com as crianças também. As crianças são crianças que dizem muito obrigada, muito por favor, tudo pede com licença, sabe? E se não falar, a gente cobra. E se não falar, como é que se diz, como é que fala, como é que pede, sabe? E isso as pessoas veem também. E é muito importante isso, porque acho que esses valores em si estão se perdendo muito. A gente está vendo muita criança que passa empurrando, que recebe alguma coisa e não agradece, não sabem pedir, gritam, mas não sabem pedir um por favor. Não pede, exige, né? às vezes, Exigem, né? Isso mesmo. E isso assim, eu friso bastante, porque, como eu falei, no começo, nem tudo é 100%. Essa é a nossa metodologia, mas nem tudo é 100%. A gente não tá dizendo que as crianças são perfeitas, mas esse é o método da gente fazer, sabe? Acho que a gente é o que a gente entende e o que a gente acha correto e tenta passar para eles. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque são coisas, muitas delas estão se perdendo hoje na sociedade, né? Principalmente a questão de valores, né? E muitos pais acham que os professores têm a obrigação na escola de ensinar valores para os seus filhos, quando na verdade isso é uma obrigação dos pais, tá, pessoal? Na escola você aprende português, matemática, inglês, geografia, mas em casa você aprende a Educação é em dizer casa. obrigado, por favor, tomar banho, né? É isso aí. Gente, eu espero que a gente possa ter ajudado vocês com esses métodos que a gente utilizou, tá? Comentem aí o que vocês acham, se vocês aplicam alguma coisa, algum desses métodos na família de vocês, comentem também. Se tiver sugestões para dar pra gente, é muito importante, compartilhem conosco também, a gente vai ter o prazer de ouvir e até multiplicar no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, que eu acho que esses pontos que a gente colocou hoje são muito importantes, tá? As pessoas elas precisam ver, precisam entender, principalmente aquelas pessoas que não têm filhos ainda ou que estão planejando ter um filho. Tá? E mesmo os que têm, né, Dilciele, também precisam entender muitas das coisas que a gente falou aqui. E já aproveita e pedir também se vocês têm alguma coisa diferente que vocês fazem em casa e puder passar pra gente também gosta de aprender. Troca. É uma troca. A gente tá dizendo o que é que a gente faz e diz aí também o que é que vocês fazem em casa que vale a pena a sair compartilhando aí com todo mundo. Gente, assim, o que a gente precisa entender, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês, que ao nosso ver, os nossos filhos são um presente de Deus, tá? São uma bênção de Deus. E uma das coisas que a gente tenta passar muito é o exemplo, tá? Isso é muito importante. Eu lembro que minha mãe falava, que meu avô dizia para ela, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu não concordo de maneira alguma com isso. Meu pai também falava isso. Falava, né? Na verdade, a gente tem que fazer eles fazerem o que a gente diz e mostrar o exemplo para eles que eles possam ver em nós um espelho e fazer o mesmo também. Tá? A gente precisa ser um espelho para os nossos filhos. Não adianta mandar falar para fazer e não fazer, né? Pois é, como todo mundo fala, crianças são tipo como se fosse uma bucha. Eles sugam tudo que eles têm por perto. Se você faz uma coisa, provavelmente eles vão fazer também. Né? Então, se você tá fazendo alguma coisa errada e fala, só vai complicar a cabeça da criança, porque ela vai dizer assim, tá, mas ele faz de um jeito, mas manda fazer de outro, mas elas vão acabar fazendo do jeito que você faz. Tem uma frase que eu vi no livro uma vez que eu acho bem interessante, né? Que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? De modo que a gente pensa como elas, fala como elas, agem como elas. E quais são as pessoas que os filhos têm mais próximos? São os pais. Então a gente precisa ser um exemplo, precisa ser um espelho. E uma coisa interessante também, 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? Eu tenho ideias, eu tive uma criação, ela teve outra, ela teve outras ideias, e a gente vai conversando e a gente vê o que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho. E vai aprimorando também, tá? Então eu posso fazer coisas que você não pode fazer, você pode fazer coisas que eu não posso fazer, e juntos nós podemos fazer grandes coisas. Tá bom? A gente vai encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele joinha, tá? Se inscrevem no canal, compartilhem o vídeo, tá bom, pessoal? É muito importante compartilhar o vídeo, falar para os amigos sobre o nosso canal, para que ele possa crescer e a gente possa ajudar mais pessoas e contar a nossa história para o mundo, tá? Esse é o nosso objetivo aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.